boa madrugada. Glória a Deus, a paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado. Hoje será o dia que o Senhor vai fazer daqui a pouco, que nós vamos orar na madrugada, depois nós vamos dormir. Sejam bem-vindos. Por isso nós vamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Do nada, eu vou contar para vocês o porquê que eu decidi fazer todos os devocionais que faltam agora. O meu coração criou uma urgência, assim, muito forte em finalizar esses devocionais. Eu fui visitada pelo Espírito Santo e ele disse para mim, termina os devocionais. Gente, se o Senhor falar algo para mim, eu tenho que fazer imediatamente. Só que faltavam mais de 100 devocionais. Eu fui indo, teve dia que eu fiz 10, teve dia que eu fiz 12, teve dia que eu fiz 7. Eu já havia feito 6 devocionais hoje, Jorge. 5, 6, não lembro direito. E aí eu vim para casa de uma amiga para orar. E nós vamos começar a orar daqui mais ou menos 1h30, 2 horas. Ah, gostei, Bárbara. Bárbara deu uma deixa. Já eu vou falar isso, viu, Bárbara? Hoje foi a madrugada que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. E hoje à tarde o Senhor falou algo no meu coração. Ele disse o seguinte: filho, por que você, ao invés de não me entregar o início, você não me entrega a primeira hora do dia? E aí você coloca em dias. E aí eu disse, excelente ideia, Senhor. Como nós vamos começar a orar só às 2 horas da manhã? Então a gente tem entre meia-noite e 2 da manhã, em vez de ficar conversando e tudo, eu decidi finalizar os devocionais de novembro. Então a gente vamos fazer uma sequência, vai ficar o 27, 28, 29 e 30, serão 4 devocionais agora. E aí eu subo para o YouTube. E nós não vamos ter devocional amanhã. Porque já vai ter, eu já vou deixar nos stories para as pessoas que forem entrando ver que o devocional já existe, tá bom? E que já está no YouTube. E aí, dia 1º de dezembro, a gente volta com o devocional às 5h45. Vai ser uma bênção, não vai? Eu sei que Deus quer trabalhar com a gente nessa... Meu nariz tá com uma pontinha branca, sei que lá, o que foi isso? Pode ser da luz, né? Meu coração, ele tem essa urgência para que a gente viva isso nessa noite. E eu sei que o Senhor vai nos tratar, Ele vai cuidar, Ele vai nos levar a um nível de conhecimento que a gente ainda não tem. Eu tenho certeza que os devocionais serão cheios da presença de Deus. Eu vou com calma, eu vou tranquila, eu posso fazer esses 4 devocionais em até 2 horas. Então tá tudo bem. A gente tá aqui, tem uma na minha direita, tem uma na minha esquerda, as meninas estão aqui só esperando os devocionais acontecerem para a gente poder orar daqui a pouco. A Bíblia tá na mão, o devocional tá na outra mão e nós já estamos aqui prontas para a vitória, amém? Portanto, vamos lá, vamos começar? Hoje foi a madrugada que o Senhor fez, por isso vamos nos regozijar nele. Ó, tem uma na sua frente que sou eu. Amém, meu amor, e por nós. Vamos lá. Ixi, peraí. Quase que eu deixei cair aqui, você viu? É que eu tô num cambalacho aqui de coisa de menino. Você vai segurando aqui pra mim? Só enquanto eu... Não, mas ficou bom aqui, a Su tá segurando. A Su tá segurando o tripé. É só enquanto eu leio, tá bom? A nossa leitura está em Gênesis, capítulo 26. A palavra-chave é priorizar. E nós vamos agora para o dia 27 de novembro. Vamos lá? Vamos começar? Acho que agora foi. Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça no Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, e habite nela. Estarei com você e o abençoarei.
porque você e a sua descendência darei a todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão. O seu pai multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ou seja, gente, ele falou a mesma coisa que o pai dele. Vocês estão vendo uma repetição de acontecimentos? Vocês estão vendo uma repetição de erros? Isaque vai para a terra dos filisteus, né? E aí ele fica com medo e diz que Rebeca é irmã dele, sendo que Abraão tinha feito isso. Isso é uma repetição de erro, viu? É minha irmã. Ele tinha medo de dizer que é minha mulher, porque pensava assim, os homens... Só um pouquinho, é porque ela tá tentando segurar aqui. Eu tô com medo de você ficar ruim. Você quer ficar, então, mais perto de mim? Que aí, se você segurar aqui, pra ele não ficar balançando. A gente tá num nível... Porque ali na mesa, que era o lugar adequado, é uma luz maravilhosa, só que é amarela. Aí não ia ficar legal. Aí eu tô bem aqui. Pronto, agora a sua é minha assistente técnica. Vocês não estão entendendo como é que tá aqui. Mas vambora. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaque respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, e o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher. Você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem ao povo. Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso que entulhava todos os poços, os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Abimeleque disse a Isaque, saia da nossa terra, porque você é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que havia cavado nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o pai já tinha lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Eseque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Rebote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite que o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos Isaque abriram ali um poço. Isaque faz uma aliança com Abimeleque. Abimeleque, seu amigo Austate, e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque
Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente bem e o deixamos ir em paz. Você agora é abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete, comer e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado. Disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Bere, Eteu, Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Oh, Jesus, que coisa desagradável, gente. Vamos ao devocional? Vamos lá, vamos começar? 27 de novembro. O que você tem priorizado? Só ajeitar aqui para poder a gente não abrir errado. O que você tem priorizado? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A sua escolha determinará o nível de experiência que você terá com Deus. A obediência e direcionamento de Deus é algo que devemos praticar, que nos leva ao destino que Ele tem para nós. Deixe-me compartilhar algo. Há alguns anos eu estava pronto para ministrar em um retiro. O meu horário seria antes do jantar, porém senti de Deus que deveria ministrar após o jantar, pois caso isso não ocorresse, estaria limitado a mensagem aquele que tinha para nós naquela ocasião, devido a pouco tempo disponível. Conversei com a equipe e assim fizemos. A experiência foi extraordinária. A celebração começou às 9 da noite, sem hora para acabar, tipo a gente aqui no devocional agora. Lembro-me muito bem, já passava de 2 da manhã. Pronto, é o sinal, gente, é sério. Agora é o sinal, agora é o sinal. E eu nem tinha combinado com o Júnior Rochirol, tá vendo? E ainda estávamos todos envolvidos em um grande mover, o qual ficou marcado para sempre na nossa vida. Com isso, quero dizer que precisamos ser sensíveis, mesmo que a nossa motivação seja correta, não devemos limitar o agir de Deus. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, teríamos hora para encerrar a ministração. A motivação até estaria correta, mas não viveríamos uma experiência tão profunda quanto que tivemos. Deixe-me perguntar, quais têm sido as suas prioridades? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Neste exato momento, creio que Ele está falando ao seu coração, que você pode perceber que já valeu a pena a escolha de separar este tempo para fazer o seu devocional. Agindo assim, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Grandes experiências você viverá com Deus Pai, pois Ele está na busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja um deles. Eu quero contar uma experiência que uma seguidora e aluna minha teve hoje. Uma experiência terrível. E eu tô com essa cara bem boazinha, mas a experiência é tão desagradável, mas eu quero compartilhar ela com vocês. Primeiro, antes de tudo, ela estava voltando de ônibus do trabalho dela. E aí, ela, sabe quando você vai olhando assim a paisagem, estava parada assim no semáforo, ela decidiu olhar para o lado. Quando ela olhou para o lado, tinha um homem no carro e ela, sabe quando você fica ali aquela parte do ônibus, você senta atrás e ela é mais alta? Então ela tinha toda a visão do carro embaixo. E ela olhou para o carro, o cara estava se tocando. Não tinha ninguém no carro com ele, ele estava se masturbando, gente. Ela olhou aquilo e ela disse que ficou tão impressionada que ela assustou. E ela disse que ela viu um membro dele, o órgão dele estava para fora. E ele estava se tocando no meio do semáforo.
E ela pegou um estado de choque tão grande que ela levantou o rosto e virou. Na hora que ela virou o rosto, o cara que estava do lado dela era um senhorzinho. E ela disse que ele estava apavorado também. Ela disse que nenhum dos dois falou nada. Ela virou o rosto e ficou olhando assim. Ele também virou o rosto e ficaram os dois perplexos. E ela disse que eles não falaram nada o trajeto inteiro, um com o outro, sobre aquele episódio, que tinha sido altamente constrangedor. Mas eles se olharam assim, tipo assim, oi, que é isso? Como? São 6 horas da tarde, é um semáforo, o cara tá dirigindo e ele não conseguiu se conter. Ele não parou num lugar discreto, ele não foi a um banheiro, ele não fez... Gente, o que é isso? Ninguém falou nada, mas a interpretação era essa. Por que ele estava agindo assim? Qual é a motivação dele estar agindo assim? E ali foi aquela conversa silenciosa. E aí ela disse que chegou em casa perplexa. Que não conseguia tirar a cena da mente dela. A despeito dela ter olhado e virado o rosto, não tem como desver. Ela disse que foi tão terrível aquela imagem, aquela cena. E ela fez questão de se... E o cara também. Constrangedor. Sabe o que é isso? É um absurdo, gente. É um absurdo mesmo. Isso é uma pessoa que não consegue lidar com seus desejos, com seus instintos. É uma pessoa que ela nunca vai ter uma experiência com Deus enquanto ela não mudar a mente e o coração. Só existe a possibilidade de você buscar o Senhor, de você viver uma experiência com Deus, de você ser marcado quando você está em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu acho que se alguém perguntasse para aquele homem o que estava se tocando no semáforo e perguntasse, você quer uma experiência com Deus? Ele ia falar, óbvio, gente, é claro que eu quero uma experiência com Deus. Porque a busca existencial do ser humano é essa, ter uma experiência com Deus. Mas eu pergunto a vocês, quem é que acha que aquele homem vai ter uma experiência com Deus daquele jeito? Não vai. E a gente olha para esse homem e vê a miséria dele. E vê o quanto ele está longe de ter uma experiência provocada em Deus. Claro que Deus pode ser misericordioso e entregar uma experiência unilateral para tentar alcançar o coração dele. Mas a experiência na qual ele provoque, não vai ter. Por quê? Porque para você ter uma experiência com Deus, você precisa ter um coração adorador. E às vezes a gente olha assim e fala, é claro que ele não vai ter, olha o que ele está fazendo no meio de semáforo. Mas e quanto a você? Por que hoje você não teve uma experiência avassaladora com Deus? Por que o Espírito Santo não falou com você? Eu queria dizer para vocês que eu tive uma experiência com Deus hoje. Quando eu vi o Senhor para falar, começa meia-noite. Eu vou visitar vocês meia-noite. Foi tão forte eu obedecer o horário e a agenda de Deus. Porque a minha ideia era chegar na casa da minha amiga e dormir até o horário que a gente programou para orar. Então, eu renunciei o meu sono. Eu gosto muito de dormir no horário que eu tenho que dormir para estar entregando e consagrando as primeiras horas do meu dia a Deus. E eu disse para as meninas, olha, a gente vai fazer o devocional juntas. O que vocês acham? Vambora. Eu tô aqui na sala, elas estão aqui na sala comigo, uma na direita, eu tô na esquerda, escutando igual vocês. Participando igual vocês. Ficando perplexa igual vocês com a história que eu contei. Só que aí, por que você não teve uma experiência com Deus? Quais são as suas fragilidades que estão impedindo a tua santidade? Qual desejo insano que você tem se submetido para você não viver um encontro com Deus todos os dias?
Jesus não é o seu preferido? Jesus não é o seu predileto? Por que você não tem desfrutado das câmaras de amor com o Pai? Por que Cristo não tem te levado às câmaras de amor? Por que você não ora? Eu estava até conversando com a Su antes de vir. Por que você não ora? E essa oração não é respondida imediatamente. Todas as orações. Eu não quero que uma oração minha seja respondida imediatamente. Eu quero que todas sejam respondidas imediatamente. Deixa eu só entender vocês. Quem aqui quer orar e ter a resposta na hora, imediata? Nem que seja, não vai acontecer. Ou, sossega. Que todo mundo quer. Quem aqui quer orar e Deus falar, e você ouvir Deus, e Deus te ouvir, e você ter uma resposta? Quem quer? Por quê? Só se você fosse uma pessoa insana para dizer não. Eu quero. E por que a gente ora e não recebe? Por que a gente ora e parece que Deus não escuta? Por que a gente ora e não tem resposta? Tem uma resposta porque não tem resposta. E a resposta porque não tem resposta é porque o nosso coração está longe de Deus. Sendo que nós fomos criados para sermos adoradores. Aquele rapaz do semáforo, não do ônibus, mas o do semáforo, o do carro ao lado. O comportamento dele era de uma pessoa que estava perto ou longe de Deus? Longe, né? Porque ninguém em sã consciência que está colocando um louvor no carro e está cantando Yeshua, te amo, te adoro. Jesus, vem nesse quarto, vem nesse carro. Ninguém que está orando em línguas vai ter esse comportamento. Esse comportamento é de um homem que se lida com toda espécie de desejos, fraquezas e fragilidades. E todas as vezes que você lidar com os seus desejos, fraquezas e fragilidades e colocar acima da existência de Deus, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter resposta, e nem eu. E a gente faz isso o tempo todo com a comida, com a fofoca, com os nossos pensamentos, com a preguiça, com a lascívia também. Pode até não ser exposto, com a luxúria, com a ira, com a inveja. Você já sentiu inveja de quem? Quem foram as pessoas que você invejou esse ano? Vamos calmar. Hoje é o último dia desse mês. Quem foi a pessoa que você sentiu inveja esse mês? Qual foi a pessoa que você quis estar no lugar? Por que ela, não eu? Por que ela está vivendo isso? É tão injusto. Quem foi que você olhou, julgou e achou injusto? Quem você julgou injusto? Quem você julgou injusto? Por que ela está vivendo isso e não eu? Por que ele está vivendo isso? Por que foi ele que ganhou essa promoção? Não tem sentido. Às vezes você nem fala, mas o teu coração está transbordando inveja para cima do outro. Você sabia que a inveja, ele é um sentimento que começa dentro e ele sai como um câncer de fora? Muito câncer que tem hoje em dia é inveja. Como é que anda o seu coração? Porque eu sei que você quer ter uma resposta de Deus, eu sei que você quer ser um adorador. Mas olha para o homem do semáforo e se veja ali. É só um tipo de pecado, querido. Na hora que eu vi essa história, eu pensei, meu Deus, talvez esse homem queria só uma resposta de Deus. Ele estava tão estressado que ele precisava de uma descarga elétrica ali mesmo. Ele precisava de uma dopamina. Ele precisava de uma serotonina. Ele precisava de uma resposta. Ele não conseguia se segurar. Quantas vezes você compra porque você não consegue se segurar? Quantas vezes você come porque você não consegue se segurar? Quantas vezes você fala dos outros porque você não consegue se segurar?
Quantas vezes você grita, você briga porque você não consegue se segurar? A gente só pecou de um jeito diferente. A gente só pecou de uma maneira diferente. Mas nós estamos desagradando o coração de Deus do mesmo jeito. É muito fácil a gente olhar o pecado exposto do outro e pensar que a gente é melhor do que ele. Mas eu posso te contar uma coisa? Nem é. Talvez Deus está olhando para ele daquele jeito, daquela forma lasciva. A outra, pode, deixa esse devocional salvo, minha irmã, em nome de Jesus, minha irmã, ele é para ficar salvo. A pessoa tá meia-noite, tu acha que eu não vou salvar esse devocional? Eu quero que você olhe para a história dele agora com compaixão. Só um instante. Você pode fechar a janela porque tá me atrapalhando o barulho do carro lá fora? Olha para ele com compaixão. Olha para ele sabendo que podia ser você. E que é você. E que talvez você come só para viver a experiência que ele viveu. 3 segundos. 3 segundos é o que dura um orgasmo masculino. Quantas vezes você tem se vendido por 3 segundos, querido? 3 segundos. Pode pesquisar no Google. Quanto tempo leva um orgasmo masculino? 3 segundos. E você tem se vendido por 3 segundos. Que é exatamente isso que leva pra gente atingir um nível muito alto no cérebro. E ter um nível de consolo da comida, da bebida, do falar do outro, do sentir raiva, inveja, do ter rancor, ódio, impureza, sujeira. Nós somos todos um pouco ele. Quando você olhar para um homem como ele, você precisa pedir perdão a Deus pelo pecado dele, pelo seu pecado. Porque ninguém aqui é diferente dele. Ai, eu quero tanto ter uma experiência com Deus. Hoje eu tanto pedi para Deus, eu falo, Deus, eu quero viver um evangelho diferente. Eu falei isso com Deus hoje de manhã. Meu dia tem permeado em torno disso. Senhor, me deixa viver um evangelho diferente. Me deixa viver um evangelho profundo no espírito. Eu não quero viver mais esse evangelho superficial, um evangelho só de palavras. Eu quero viver um evangelho de poder. Um evangelho de simplicidade. Um evangelho em que o Espírito Santo fala e direciona, em que eu oro e acontece. Um evangelho de cuidado. Mas para isso eu preciso de uma vida santa, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ter uma experiência com Deus nessa madrugada? Pede ao Pai, primeiro, perdão pelos seus pecados. Porque você só está com um pecadinho diferente dele, mas é ruim do mesmo jeito. E depois, ore ao Senhor pedindo uma experiência com Ele ainda nessa madrugada, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos leve a um lugar seguro. Nós queremos ir para o encontro, até sermos alcançados pelo Teu amor. Nos preencha, nos limpa, nos lave. Faça de nós um vaso novo, que sejamos como obreiros aprovados na Tua presença. E que quando o grande dia chegar, o Senhor possa nos dizer, servo ou serva bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas fragilidades, fraquezas e deslizes. Espírito Santo, habita em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Deus te abençoe até daqui 30 segundos. Esse devocional ficou grandinho, hein? Mas a gente tá com tempo por enquanto. Daqui 30 segundos eu volto
pra gente continuar esse devocional. Eu vou salvar e volto, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. É só você dar uma atualizada, que é só o prazo de eu salvar e eu consigo voltar aqui. E até daqui a pouco, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Ele vai querer.